Obrigado. Pronto. Mais uma vez agradecendo a parceria de antemão, né? E assim deu para perceber, né, que nós não vamos ficar em uma área específica da biologia para fazer discussões, mas falar um pouco de diversos temas, né? Talvez eu falei de algumas características que gosto na biologia e talvez a que eu goste, assim, entre todas, é o fato dessa flexibilidade que tem o biólogo de poder abordar diversos conteúdos, justamente porque essas ciências são, na verdade, da área biológica, né? E aí nós temos desde a biologia molecular e celular, genética, bioquímica, anatomia, fisiologia, tá? Biofísica, que outros profissionais também trabalham, né, nessas áreas, mas que são disciplinas nossas, disciplinas das ciências biológicas. E por isso até eu falei, né, da questão da biologia, do ponto de vista acadêmico, subsidiar curricularmente diversos outros cursos. Tá? Então, a nossa finalidade é fazer sempre essas discussões teórico-acadêmicas e científicas, tá? Só que sobre diversos temas, só que nesse momento, né, devido a esse momento especial, delicado e importante acerca da pandemia, tá? do coronavírus, do Covid-19, né, provocado pelas SARS-CoV-2, né, se referindo a uma segunda linhagem de coronavírus humano, tá? Então, nós vamos dar um enfoque especial nesses próximos programas, tá? Porque uma vez que um dos objetivos é compartilhar informação, né, trazer para os internautas e o público de um modo geral as discussões que nós sempre temos, né, quase que diariamente, abranger, né, estender isso além do grupo de família. Então, vamos dar essa prioridade à pandemia nesse momento. Tá? Quais as estratégias que nós vamos utilizar? Então, além das discussões, né, além de fontes confiáveis que nós pretendemos trazer aqui para subsidiar essas discussões, né, utilizaremos como ferramenta matemática, né, a confecção de apresentação de gráficos, e daqui a pouco a Donis vai explicar melhor, tá? Já que são gráficos de sua autoria, tá? E ninguém melhor do que, né, o criador para explicar a sua criação. Tá? Então, nós iremos traduzir, né, para o público, dentro do possível, né, as condições referentes ali ao coronavírus. Dando prioridade, como nós começamos essas discussões, claro, dentro de um grupo de família, é natural que nós dessemos sempre mais prioridade à situação próxima, né, à situação local. Não é porque, uma vez que é onde nós residimos, e familiares e amigos, então sempre demos uma importância maior, tá? A questão do diálogo local sobre o coronavírus. Então, pensando nessa importância regional, tá? Essas informações traduzidas a partir dos gráficos dizem respeito, tá? Principalmente às cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. Tá? Mas tentaremos também discutir, quando possível, de uma maneira mais geral, tá? Não só dependente dos gráficos, mas utilizando outras fontes de informação para fazer uma discussão mais ampla sobre a pandemia. Tá bom? Então, estamos aqui todos nós curiosos para saber sobre a metodologia, sobre os critérios que a Donis utilizou, né, na confecção desses gráficos e que vai nos presentear também a partir dos próximos programas. Tá? Então, Donis, fique à vontade para explicar, por favor, sobre o modelo de... Pronto, então, a questão do modelo de gráfico que eu utilizo, né? Eu resolvi utilizar um modelo que tem sido observado, tem sido divulgado nas mídias, né? Que o Jornal Nacional mostra, que outros jornais mostram,
que é o gráfico que mostra a questão da média móvel e a média móvel no que diz respeito à comparação de novos óbitos e novos casos. Eu resolvi fazer esse gráfico porque é um gráfico que, por estar muitas pessoas vendo praticamente todo dia na televisão, é algo que as pessoas, de modo geral, já vão estar mais familiarizadas. E também é um gráfico com alto poder explicativo, que você bate o olho no gráfico e já consegue visualizar a informação de maneira bem rápida. Então, é um gráfico que é de fácil leitura e é um gráfico que traz uma informação relevante para as pessoas e que vai estar acrescentando muito para quem mora nessas cidades, mas como o Jean Anderson falou, vamos também falar de dados de outros locais, a nível nacional ou a nível global também. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar mais sobre esses gráficos. Pronto, então agora falando mais dos gráficos, né? Vão ser tratados os gráficos da cidade de Feira de Santana e Alagoinhas. Os gráficos foram feitos com os dados dos sites das prefeituras das respectivas cidades e foram feitos por mim e agora com o apoio dos comentários de Jean Anderson, né? Então, antes de começar a apresentar os gráficos, tem algumas informações relevantes sobre eles. O fato que eu já falei anteriormente, que é um gráfico que adota o mesmo padrão adotado pelo consórcio de veículos de imprensa. Então é aquele mesmo gráfico que você vê na televisão, que mostra a média móvel do estado da Bahia, a média móvel a nível nacional e de modo geral dos estados, né? Só que as cidades menores, as cidades que não são capitais, acabam tendo uma deficiência nesse sentido e não apresentam esses gráficos à população. Então, por isso também a importância de a gente trazer esses gráficos. A média móvel, que é aquele valor que é mostrado nos gráficos, ele representa a soma dos números dos últimos 7 dias dividido por 7. Então, a cada dia, eu vou ter o número de óbitos que ocorreu naquele dia. A cada dia, eu vou ter o número de novos casos que ocorreu naquele dia. Então, a média móvel considera o valor dos últimos 7 dias dividido por 7. Para diagnosticar aumento, estabilidade ou decréscimo, eu vou comparar o valor da última média móvel, ou seja, a média móvel de hoje, por exemplo, com a de 14 dias atrás. É comparado com 14 dias atrás para ter uma margem maior de segurança na hora de comparar esses valores. Também, como a gente sabe, o coronavírus, né, ele leva em média de 2 a 14 dias para apresentar os primeiros sintomas. Bom, feita essa comparação da última média móvel com a de 14 dias atrás, eu vou conseguir dizer se houve queda, se houve estabilidade ou se houve aumento dessa média móvel. E como é que eu vou estabelecer isso? Considera-se estabilidade quando não há alteração superior ou inferior a 15% na média móvel. Então, se eu pego a média móvel de hoje, que vamos chutar que seja 60, e comparo com a média móvel de 14 dias atrás, se eu constatar que houve um aumento ou uma diminuição dentro de 15%, aumentou de 0 a 15%, ou diminuir de 0 a 15%, eu vou considerar que o quadro está estável. E se eu conseguir ver que houve uma alteração acima de 15%, eu vou dizer que houve aumento no número de casos ou no número de novos óbitos. Se eu ver que houve uma diminuição superior a 15%, por exemplo, diminuiu 30% na média móvel, então eu vou poder dizer que houve uma diminuição. Então vocês percebem que a faixa de estabilidade ela é um pouco ampla, porque a gente sabe que nem sempre, caso tenha abaixado 5% ou 10%, essa tendência vai se manter. Então, como a gente estabelece que só acima de 15% para mais ou para menos, dá uma margem de segurança maior de que está realmente em aumento ou está realmente em declínio, em queda. A fonte dos dados é o site da Prefeitura de Alagoinhas, que informa os boletins diários, e o site de Feira de Santana, da Secretaria de Saúde, onde também informa os boletins diários.